Bem-vindo a esse canal. Se possível, assista o vídeo até o fim. Será um abençoado. Se você gostou do vídeo, então inscreva-se no canal e faça seu comentário. Não esquecendo de ativar o sininho para receber vídeos novos. Bem, esse vídeo é sobre o tema o significado do batismo nas águas e o significado do batismo pelo Espírito Santo. Ontem eu fiz um vídeo aí falando sobre o único batismo, né? Aí uma pessoa está interessada em saber por que o significado do batismo nas águas e pelo Espírito Santo. Então o tema desse vídeo é sobre essa questão. Então eu vou começar pelo batismo nas águas. Pelo que eu entendi, o estudo que eu fiz já sobre essa questão é que o batismo nas águas é no primeiro estágio. Aquilo faz parte do desenvolvimento. A pessoa não... Isso aí, antigamente, eles acreditavam que aquilo ali fazia alguma diferença, e aquilo ali ficou assim até na época de Jesus. Pelo que eu observei, assim, eu vou falar daqui mais, eu vou só fazer uma análise que eu fiz, assim, depois eu vou ler ali na Bíblia ali, sobre essa questão. Então eu observei que o João Batista, ele batizava no deserto e ele batizava nas águas, né? Então, mas ele se alimentava com mel silvestre e aí eu verifiquei esse mel silvestre. Eu fiquei pensando assim no início. Eu achava que o mel silvestre seria, por que não mel de abelha, né? Dava uma impressão que esse mel, eu achava assim estranho, porque no deserto não tem abelha, ali só tem areia, como é que é isso? E depois fazer o que no deserto ali, da maneira que fala assim, a impressão que dá na cabeça eu achava que era o deserto, era assim, mas aí eu depois, mas não tem, lá não tem deserto, lá não tem gente, como é batizar o quê lá? Então, tudo isso aí eu fiquei bastante, assim, me chamava a atenção, né? Daí eu comecei a verificar, assim, aos pontinhos, os pontos que eu achava sobre o mel silvestre. Aí eu vi o mel silvestre que diz que se alimentava com mel silvestre. Isso aí a pessoa se alimenta, o alimento no sentido de conhecer, de conhecimento. Não é assim que eu achava que era um mel de comer, assim, de se alimentar. Por esses motivos que eu vejo que a pessoa tem que fazer bastante estudo, assim, para verificar exatamente o significado que está dizendo ali na Bíblia, assim, no Inditos. Senão a pessoa fica imaginando coisas que não tem nada a ver com a realidade ali que está querendo dizer ali. Então aqui, ó, eu só vou pegar um pouquinho no dicionário sobre o silvestre, mel silvestre, o que significa. Só para ter uma ideia assim, né? Porque olha só o que diz assim sobre mel silvestre. Onde é que eu estou assim? Então aqui, ó, diz assim, ó. O silvestre significa selvagem. Selvagem. Verbo selvagem. Mas tem a ver com selvagem. Então, como eu falei, assim, vai começar o início ali dessa questão das igrejas, é no primeiro princípio, no 1.
E aí então isso aí depois chega no segundo estágio, que é o Jesus. Mas aqui, ó, tem mais coisas assim, então, diz que vegeta, que se reproduz sem cultura e selvagem. Então a pessoa está no estágio assim, o João Batista está se referindo a João Batista lá, né? Ele se alimentava com mel silvestre. Então ele batizava nas águas, assim, aquilo ali é um ritual, vamos dizer assim, que eles acreditavam que aquilo ali seria bom, né? Não dá para saber, é uma crença que eles tinham na época, né? E outra coisa que me chama a atenção, eu verifiquei porque o João Batista ele andava com roupa assim, uns amuletos, assim, porque ele acreditava que aquilo ali fazia alguma diferença no poder dele, não sei exatamente, mas eu andei vivendo pelo dicionário sobre essa cinto de coisa que diz na Bíblia. Eu vou ler depois ali, da maneira que fala ali assim, eu verifiquei aquela roupa que a pessoa usa. É que nem hoje, por exemplo, também. Bota ali assim uma roupa assim para dar mais uma impressão no trabalho que a pessoa faz ali nas igrejas, para impressionar, mas aquilo ali no meu ponto de vista, isso aí faz parte do primeiro estágio. E aí a pessoa precisa, não entendeu ainda como é que é o batismo pelo Espírito Santo. Então esse é o significado do primeiro das águas, do batizado nas águas. Eu vou ler aqui então a parte lá onde o João Batista sobre o João Batista que batizava nas águas. Então, vamos ver aqui onde é que está. É Marcos 1,4. Marcos 1,4, aí diz assim: apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. E toda a província da Judéia e os de Jerusalém ia ter com ele. E todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Então, esse negócio de confessar pecado, as coisas assim, que as igrejas, acho que isso aqui é uma responsabilidade tirar um problema que a pessoa praticou lá. Então, isso é no primeiro estágio. Isso aí, Jesus não fala nisso aí. Jesus fala que a pessoa tem que vai dar conta do que ela faz. Então é diferente. E eles acharam que mergulhar a pessoa numa água, coisa assim. Eu até, não faz muito tempo, eu vi o Everett Soares na televisão, no horário nobre. Aí dizendo assim, as pessoas chegaram lá para frente ali, queria fazer uma oração para perdoar todos os pecados que a pessoa tinha feito naquele dia. Não importava se podia ser pecado pequeno, pecado grande. Ele ia fazer uma oração ali que aquilo ia ficar zero, assim, zerar o pecado. E ainda a pessoa estava assim meio tímido para ir para frente ali assim, né? Aí ele ainda falou assim, não precisa ter vergonha, pode vir aqui, pode ser, todo mundo pode, o missionário vai fazer uma oração. Daí eu fiquei me lembrando, não, aí quem é que não gosta desse, né? Por isso que as igrejas estão assim, ó. Esse é
Então, esses são os batizados das águas, é diferente. É naquele primeiro grau ali, é primeiro estágio, que a pessoa quer tudo pelo mais fácil. É vapt-vupt, aí a pessoa quer se livrar dos problemas. Quer se livrar e não se livra, não é por aí. Porque os problemas estão cheios por aí. Isso aí não vai resolver nunca. Por isso que eu falei no outro vídeo, assim, porque meus pais ali morreram, disseram que tinha sido curado. Mas morreram todos os dois doentes. E eu vejo assim, ó, nós temos, isso aí não tem como ser diferente. A pessoa procurar ela se curar. Em boas práticas que Jesus ensina para... E se livrar todo dessa manobra no primeiro estágio. Pô, aqui que eu falo assim, sobre o João Batista andava com veste assim, diferente, né? E João andava vestido de pele de camelo e com um cinto de couro em redor de seus lombos e comia gafanhotos e mel silvestre. E pregava dizendo, após mim, ó, ele já tinha uma certa... Por isso que eu falo assim, tem esses problemas aqui. Mas a pessoa vai indicando assim, principalmente ele fez sim. E viria um que não ia mais batizar em espírito, assim, nas águas, ia batizar em espírito. Está aqui a continuação, ó. E pregava dizendo, após mim vem aquele que é mais forte do que eu, o qual não sou digno de, abaixando-me, desatar as correias de suas alpargas. Eu vos tenho batizado com água. Ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Não tem assim muito mistério, quando a gente se concentra bem. E aí então a pessoa pega, aprende. E aí o batizado do Espírito Santo, eu tirei pouca coisa, porque tem bastante passagem assim, né, que fala sobre isso aí. Como eu já falei em vídeos, assim, esse do Espírito Santo tenha como conhecer a Deus. Conhecer realmente quem foi Jesus, quem é Jesus, quem é que o Jesus estava querendo, está explicando na Bíblia quem ele é. Esse é do Espírito Santo. Então, quando ele fala ali assim, resumiu falando assim, para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tem a ver nesse conhecimento. É sobre essa questão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como eu já falei nos vídeos, o Pai no primeiro estágio, o segundo o Filho e o Espírito Santo é no final, assim, não da pessoa. Não é como muitos acreditam, que eu também imaginava antes de estudar a Bíblia, que isso seria 3 pessoas com 3 virtudes, vamos dizer assim, mas diferente, 3 pessoas, não. Isso aí é uma pessoa com 3 virtudes, ela tem essas 3 virtudes, o 3 essências, assim, né, no conhecimento nessa área, de entender sobre o que a Bíblia se refere sobre várias questões. Chegar lá e entender até essa parte. Então isso faz parte do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é uma pessoa que Jesus chegou lá, entendeu isso aí e está registrado na Bíblia. E a pessoa tem que estudar.
Porque passar, assim, o que a pessoa entendeu sobre o assunto, eu vejo assim, não é fácil. Não é fácil porque eu faço isso aqui em casa, assim, com a minha esposa. Volta e meia eu puxo um assunto assim, e ela até concorda na hora, assim. Da maneira que eu explico, ela acha que está certo. Mas quando é amanhã, aí ela já se contradiz com do que ela concordou, assim, no dia anterior. Então, isso aí, se eu vejo quem são todas as pessoas que fazem isso quando ela tem, assim, um imaginário. A gente pergunta, às vezes, eu já perguntei alguma coisa sobre uma pessoa, mas não puxei o assunto da religião, assim, de coisas de Deus, e só fiz uma pergunta, não estou lembrado bem como é que era mais o assunto, mas ela, pela lógica, assim, por ela, assim, sem... Ela respondeu correto. Mas depois, quando eu puxei o assunto assim, da Bíblia, da igreja, assim, ela mudou de ideia. Vê como pode, às vezes, a pessoa está numa posição assim, mas aí busca a religião no meio, assim, muda de ideia e já... Porque está sendo guiado pela religião, não então, pela inteligência, pelo intelectual dela, assim. Então, é isso aí que é o problema, assim, Mas a melhor coisa é a pessoa estudar, porque eu falando assim, claro que a pessoa pode verificar, né? Já ajuda bastante. Eu fiz isso aí tudo sozinho, assim, me chamava a atenção certas coisas assim, para descobrir, né? Mas aí agora o significado do batismo pelo Espírito Santo. Tirei, como eu falei, alguma parte só assim, mais resumida, assim, porque senão se vai pegar, vai longe. Aí eu não, posso até fazer um outro vídeo, de repente, uma outra hora. E a pessoa, se tiver quiser fazer alguma pergunta, assim como eu já falei no início do vídeo, inscreva-se no canal e faça suas perguntas, Eu não vou dizer que eu já vou conseguir responder, assim, de repente são vejo, assim, tem coisas bem complicadas na Bíblia, mas eu prefiro que a pessoa me faça a pergunta no sobre o que Jesus falou lá. Porque esses antigos lá, assim, eu já notei, assim, faz parte, sim, mas isso aí, como ele mesmo falou, a gente tem que ser mais, como eu falei ontem no vídeo. Eu prefiro ficar com Jesus, assim, o ensinamento de Jesus. Mas aí, então, o significado do batismo pelo Espírito Santo. Aí é em Lucas 12:50, vamos ver o que está escrito ali, o que diz lá em Lucas 12:50. Em Lucas 12:50. Então Jesus fala aqui assim, ó. Importa, porém, que seja batizado com um certo batismo, e como me angustio até que venha a cumprir-se. Então aqui, ó, vou ler de novo. É Lucas 12:50. Importa, porém, que seja batizado com um certo batismo, e como me angustio até que venha a cumprir-se. Só da maneira de expressão, eu já notei que isso precisa de esforço para adquirir esse batismo, para ser batizado, o verdadeiro batismo, que faz parte do conhecimento, de prática, né? Isso aí que é o verdadeiro batismo no Espírito Santo. Não adianta a pessoa só mudar de palavra na própria igreja e falar aquela palavra assim, não, isso aí fica igual como se batizando
nas águas, assim, não. Tem que entender o significado. Isso aí, como eu falei, é na praia, né? Entender e praticar. Porque esse negócio que eu estou falando é que nem esse negócio de... Essa questão de aceitar que a gente é Jesus, é Deus, faz, né? Porque isso dá muita... Como é que eu vou dizer? A pessoa acha um absurdo, né? Acha muito, assim, uma coisa que não pode. Não pode ser, né? A mesma coisa que o negócio do batizado aqui. Lendo a continuação aqui, ó, 52, ó, eu li o 51, o 50 eu li, né? Agora o 51. Cuidais vós que vim trazer paz à terra? Jesus está falando isso. Não, vos digo, mas antes dissensão. Porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. E aí vai, né? O pai estará dividido contra o filho contra o pai, a mãe contra a filha não. Então essa questão que eu estou falando, cada um entende de uma maneira. Então, e a gente tem que fazer força para conviver com esse clima, assim, com esse... Isso aí só se consegue quando a pessoa estuda bastante e vê que isso aqui não é diferente, a pessoa tem que se preparar para viver no meio assim de e em paz. Porque a pessoa que não, o que acontece, que eu já observei, se a pessoa, ela, por exemplo, tem uma pessoa que viu o correto que é o correto, mas e fala para outra pessoa não aceita, ou não quer ouvir. Diz a Bíblia ali assim, quando a pessoa não se prepara para ouvir, faz parte da tolice. Por isso que eu falo assim, a pessoa às vezes quer achar, começa a falar assim, e o problema não estudou direito e acha que está assim. Vai sofrer por isso. Vai sofrer que já está assim. Se a gente vai falar, se eu vou falar tudo que eu entendo assim, sobre como é que eu já entendi sobre tudo que está escrito na Bíblia, aqui, principalmente aqui no Novo Testamento, porque essa questão de aceitar que a gente é Jesus, é Deus, o que eu ainda tenho, assim, que eu nem falei ainda, não é muito forte, vamos dizer assim, não é? Mas a pessoa já se espanta, isso que é coisa boa, né? Será que falar o Jesus, o Deus, eles estão numa situação ruim? Então a pessoa tem que começar a analisar mais o conjunto. Porque até um tempo atrás tinha uma pessoa falando assim, eu nunca me imaginei pendurado lá em cima no céu. Ver como é que a pessoa tá colocando Jesus numa situação, no jeito que onde ele está vivendo, numa situação pendurado. E essas pessoas saem por aí para querer ensinar. Paraíso aqui na Terra, coisa. É brincadeira. Mas aqui, ó, aí tem mais um lugar aqui em Marcos 10, capítulo 10, 38 e 39. Vamos ver o que diz lá. Isso faz parte do batismo pelo Espírito Santo. Em Marcos
Marcos 10, 38 e 39. Aí diz assim, então aqui, ó. Mas Jesus lhe disse: não sabeis o que pedis. É sobre um pedido que fizeram lá para Jesus, né? Mas aí Jesus fala assim, eu vou ficar só porque eu, como eu já falei no outro vídeo, para entender a Bíblia, eu pego as referências que tem lá no lugar onde eu estou lendo, e aí pede para olhar naquele versículo, no lugar onde está que quer falar mais sobre o assunto para entender melhor qual é o significado, né? Então eu li lá em Lucas 12:50. Agora o Lucas 12:50 está querendo explicar o que está dizendo aqui. Então diz assim, mas Jesus lhe disse, não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo e ser batizado com o batismo com que eu sou batizado? Esse é eu já verifiquei toda essa questão. Então, e aqui ele está falando sobre isso aí. E depois continua, né? No 39 diz assim, e eles lhe disseram, podemos. Jesus, porém, disse-lhe, em verdade vós bebereis o cálice que eu beber, e sereis batizados com o batismo com que eu sou batizado. Então, eu já observei isso aí também. Isso a pessoa às vezes ignora, mas pelo que eu já entendi na Bíblia, um dia a pessoa vai chegar lá, vai querer chegar lá, porque se não quer agora, a pessoa não quer agora, né? Por A, por B, mas a coisa não para enquanto que a pessoa ela acha que vai ficar parada e não quer mudar, mas um dia ela muda. Um dia ela vai mudar. Segundo a gente está lendo que eu li aqui agora. E outro dito que eu já vi assim. Então isso aqui é uma evolução, isso aí não tem como ser, não, por esse dito assim não tem como ser diferente. Então esse é o batismo que eu vejo pelo Espírito Santo. E aí eu espero assim, eu vou... Tem mais coisas assim, mas eu vou deixar por hoje, vou ficando por aqui assim. Eu acho que já deu para, assim, já dá para tirar uma dúvida do que é um batismo pelas águas e pelo Espírito Santo. E aí então, se a pessoa quiser receber mais vídeo, né, que eu já falei, inscreva-se no canal. E aí então, nos próximos vídeos, assim, eu espero que vocês entendam tudo aquilo que eu falei. Vou torcer para aumentar esse nosso pensamento, ficar mais, pensar igual, porque tem na Bíblia assim que fala assim, unir os pensamentos, assim, isso aí se torna um só, quando uma pessoa... Mas nessa questão que eu estou falando no segundo estágio, tá difícil, mas tem já.